Pare. Não role a tela agora. Escolhido, ungida do Senhor. Você não clicou neste vídeo por curiosidade, mas por convocação. O céu viu a sua vitória nas batalhas silenciosas. E agora, o Pai me enviou para dizer que o tempo de carregar o peso do mundo sozinho chegou ao fim. Eu sinto um calor agora no seu ombro esquerdo, como se uma mão invisível estivesse sendo colocada ali para te acalmar. É a confirmação de que o que vem agora foi preparado exclusivamente para você. Você atravessou o deserto, você venceu gigantes que ninguém viu e agora o céu está dando um passo em sua direção. Eu sei como tem sido o peso de chegar em casa com uma notícia maravilhosa, com o troféu de uma conquista que custou sangue e ter apenas o silêncio das paredes para te ouvir. Você entra, coloca a chave sobre a mesa e o som do metal batendo na madeira ecoa por uma casa que deveria estar cheia de vida, mas que hoje só conhece o som dos seus próprios suspiros. Você venceu a batalha espiritual, você cresceu, você prosperou na unção. Mas o ladrão da aliança de destino tentou convencer o seu coração de que esse isolamento é o preço da sua santidade. É uma mentira. A sua alma está exposta. O seu sono tem sido perturbado por um peso físico sem causa. E você sente que a sua mesa se tornou um altar solitário, onde a celebração nunca chega. Você tem tomado decisões boas, tem plantado com integridade, mas parece que as oportunidades de felicidade real se desfazem entre os seus dedos como areia. Você olha ao redor e vê pessoas que não têm metade da sua entrega, vivendo o que você sempre sonhou, enquanto você permanece invisível, mesmo carregando uma coroa de vitória que queima no seu espírito. O seu reconhecimento relacional foi roubado. A sua invisibilidade não é falta de valor, é um bloqueio espiritual orquestrado para que a sua força não seja multiplicada pelo acordo de destino. É como se houvesse um véu sobre os olhos de quem Deus separou para você, impedindo que o encontro de almas aconteça no tempo certo. A sua casa tem absorvido flechas que não eram para ser suas. Você olha para a sua mesa e vê a mesa posta apenas para a saudade, sentindo um silêncio crescente que parece devorar as suas esperanças. Seus filhos, seus projetos, sua paz, tudo parece estar sob um ataque que tenta manter você em um regime de autossuficiência amarga. Mas eu estou aqui para te dizer que o céu reconheceu o seu descanso. Antes desta mensagem terminar, você vai entender por que o isolamento foi a fase de treinamento e não a sua sentença final. Você vai identificar os 3 sinais físicos de que essa pessoa já recebeu o seu nome em oração e aprenderá como blindar esse novo relacionamento antes mesmo do primeiro encontro. Você vai descobrir como quebrar o espírito de invisibilidade que afasta os olhos de quem Deus separou para você. E antes que esta mensagem se feche, eu vou falar uma sentença diretamente sobre sua vida. Uma sentença que o Pai está pedindo que eu libere agora para que a sua estação mude definitivamente. Você já sentiu que essa solidão que você carrega não é apenas falta de alguém, mas um ataque direto contra a celebração da sua vitória? E se esse isolamento for um sinal de que o inimigo tem medo do que acontece quando você se une a alguém que carrega a outra metade da sua chave? Enquanto muitos dizem que é apenas uma fase, você sente no espírito que essa batalha por um parceiro é o último umbral antes da sua coroação. Mas, e se o motivo da sua mesa continuar vazia estiver justamente na blindagem que você ainda não aprendeu a levantar sobre a sua vida amorosa? Agora pense comigo, e se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que há anos pesa no seu coração? Por que parece que quanto mais eu venço com Deus, mais eu fico invisível para quem deveria me encontrar? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual. Uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser invisível para o parceiro de destino, fortalecer a blindagem da sua futura casa e aprender as orações exatas para proteger o seu coração, a sua mente, os seus caminhos
e o seu propósito contra os ataques que tentam manter você no isolamento. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que muita gente ignora, mas que podem mudar a forma como você enfrenta esse silêncio em casa, os encontros que nunca dão certo e as invejas sem explicação que afastam quem Deus preparou. Não espere esse endurecimento da esperança tomar conta para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma estratégia do ladrão da aliança é maior do que a blindagem que o céu levanta sobre o par divino. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual esse endurecimento da esperança estava tentando cercar a sua vida. Existe uma sombra que tem tentado se projetar sobre a sua história, mas a blindagem que está sendo liberada hoje é como um telhado que se fecha no momento exato da tempestade. Você não está mais exposto. O escudo que o Pai está levantando sobre a sua vida amorosa não permite que o ladrão da aliança toque naquilo que foi selado no altar. Essa cobertura que você está recebendo agora é o que vai garantir que o seu encontro de destino não seja apenas uma emoção passageira, mas uma fundação real para uma linhagem que vai carregar o seu nome com honra. Se algo já se moveu em você nestes primeiros minutos, deixe seu like silenciosamente. Não para mim, mas porque outro escolhido que está exatamente onde você esteve há um ano precisa que essa palavra encontre ele esta noite. Esse é um ato de fé que carrega a mensagem adiante, quebrando o ciclo de invisibilidade para outros que, como você, também venceram batalhas sozinhos e agora aguardam a manifestação do par divino. Quando você clica nesse sinal, você está declarando ao mundo espiritual que você reconheceu a frequência da sua própria vitória. E sobre exatamente isso, sobre uma chave de prata girando em uma fechadura de madeira antiga ao entardecer, sobre 2 xícaras de cerâmica azul soltando fumaça em uma mesa de café na chuva, sobre o seu próprio nome escrito com o dedo no vapor de um espelho após o banho. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio da cadeira vazia, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje, e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua futura aliança de destino. O que eu tenho para liberar agora requer que a sua atenção esteja blindada contra qualquer distração externa. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. O que está prestes a ser revelado vai mudar a forma como você enxerga cada noite de solidão que você já atravessou. Fica comigo, porque o umbral que vamos cruzar agora é irreversível. Onde quer que você esteja agora, feche os olhos do seu entendimento para o barulho lá fora e abra os olhos do seu espírito. Baixe o volume do mundo por 2 minutos. O que vem a seguir não é informação, é reconhecimento. Eu não estou aqui para te dar dicas de relacionamento. Eu estou aqui para validar uma convocação que o Pai já sussurrou no seu travesseiro, enquanto você chorava sem saber por quê. Eu vou te descrever 4 coisas que estão prestes a acontecer,
ou que já se moveram no invisível. Se eu estiver certo, sobre pelo menos 2 delas, você e eu vamos saber exatamente por que você parou aqui hoje. O primeiro sinal vai te encontrar amanhã, exatamente às 10h14 da manhã. Você estará em um lugar comum, talvez no trabalho ou resolvendo algo na rua, e sentirá um cheiro súbito e impossível de ignorar. Um perfume da sua infância ou o aroma de uma comida que só alguém que te amava muito fazia, em um ambiente onde esse cheiro não deveria estar. O seu nariz vai procurar a fonte, mas não vai encontrar nada físico. É o sinal de que o céu está perfumando o ambiente da sua casa para a chegada de quem carrega a sua memória. Esse aroma é o rastro da presença divina preparando o seu olfato para o reconhecimento do par que está vindo. O segundo sinal é mais profundo e físico. Na noite de quinta-feira, logo após o pôr do sol, você estará na sua cozinha ou no banheiro e suas mãos estarão molhadas. Enquanto você segura um copo de água transparente, olhando o reflexo da luz no vidro, você olhará para a sua mão direita. Por um segundo, um milésimo de tempo, você terá a visão clara de uma aliança de ouro ali, brilhando sob a água, mesmo que sua mão esteja vazia agora. O peso que você sentirá no dedo não é imaginação, é o seu espírito sendo treinado agora para suportar o peso da promessa que está cruzando a fronteira do tempo. E sobre esse copo de água transparente e o reflexo da sua mão, que você observou na quinta-feira à noite e reconheceu agora como sinal. Eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, por causa de alguma urgência, essa ferramenta de blindagem está lá para garantir que você não perca o que foi selado. Mas eu te peço, fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal vai acontecer dentro do seu próprio quarto, onde ninguém te vê. Nos próximos 3 dias, você sentirá um impulso estranho de organizar o seu guarda-roupa e acabará encontrando uma peça de roupa que não usa há muito tempo, algo que estava esquecido no fundo de uma gaveta. Ao tocar esse tecido, um arrepio elétrico vai subir pela sua coluna, do cóccix até a nuca. Não é frio, é o descarte espiritual do seu velho eu solitário. Aquele tecido está carregado com a estação que acabou, e o céu está pedindo que você o toque para sentir que a pele da sua alma já mudou para receber o novo. E o quarto sinal é o selo numérico da sua paz. O relógio marcará exatamente 22:22 no momento em que a palavra descanso atravessar o seu pensamento. Você estará deitado ou sentado, talvez suspirando pelo cansaço de uma batalha que você venceu sozinho, e quando olhar para a tela do celular, verá esse alinhamento. Não é coincidência matemática. É o carimbo do Pai sobre o par divino. É o céu dizendo que o tempo de correr sem companhia acabou e que o descanso que você tanto pediu já tem um rosto, uma voz e uma direção apontada para a sua porta. Agora, para tudo. Respira. Pega um segundo e olha para dentro da sua verdade. Quantos desses 4 sinais bateram no seu peito agora? 2? 3? Talvez todos os 4 já tenham feito o seu coração acelerar. Se pelo menos 2 desses sinais encontraram eco na sua realidade, você já tem a confirmação absoluta de que esta mensagem não é um vídeo aleatório, mas um encontro marcado no reino. Você não é um vitorioso solitário ao relento. Você está sob uma cobertura que começou a ser tecida antes mesmo de você saber que teria sede de companhia. Se mesmo um desses 4 sinais aterrissou em você agora, escreva 777 nos comentários abaixo. Não faça isso como um comentário comum para ganhar atenção. Faça como um decreto silencioso de que você reconheceu esta frequência como sua. Quando seus dedos digitarem esses 3 números, é a sua mão assinando o que seu espírito já confirmou no invisível. É o seu sim para a blindagem que está sendo levantada sobre a sua mesa e sobre a cadeira que o Senhor está guardando para o seu auxílio correspondente. Antes de eu te mostrar o instrumento de blindagem que vai cobrir o seu reconhecimento relacional e impedir que o ladrão da aliança de destino roube a sua celebração, eu preciso te dar o nome do que você carrega. O escudo só faz sentido
depois que você souber exatamente qual é o alvo da proteção. E há um símbolo tangível, uma revelação que atravessou séculos para te encontrar hoje: a chave de cedro. Existe uma classificação em registros celestes que descreve exatamente o que você é e por que a sua vitória não pode mais ser vivida em isolamento. O símbolo tangível que eu vou te entregar agora muda tudo. Sobre essa chave de prata girando em uma fechadura de madeira antiga ao entardecer, sobre 2 xícaras de cerâmica azul, soltando fumaça em uma mesa de café na chuva, sobre o seu próprio nome escrito com o dedo no vapor de um espelho após o banho. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. Não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que está tentando ser roubado de você. Porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o ladrão da aliança de destino conhece melhor do que você. Ele sabe que a unção solitária é poderosa, mas a unção em acordo é imparável. Chegou a primeira vez que você vai colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio da cadeira vazia, e o que não tinha, agora começa a ter nome. A sua invisibilidade espiritual está sendo quebrada, e eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com vitoriosos solitários que estavam exatamente segurando um copo de água transparente na quinta-feira à noite, sentindo o peso de uma vitória que não tinha voz para ser compartilhada. Eu vi a chave girando na fechadura solitária virar uma porta aberta para 2. Eu vi o vapor do espelho com um nome solitário virar o reflexo de uma casa protegida pela aliança. Eu vi a mesa posta para 1 virar o altar de celebração de uma linhagem real. E não porque você não tem valor ou porque errou o caminho. Porque o ladrão da aliança de destino entrou na brecha do seu reconhecimento relacional sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o ladrão da aliança de destino, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que sequestra o olhar de quem deveria te encontrar, o que coloca um véu de indiferença sobre a sua coroa de vitória e o que tenta convencer o seu coração de que o deserto é a sua morada definitiva. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você vence a batalha, volta para casa, e o silêncio das paredes é a única resposta para o seu troféu. Você olha para o lado no banco da igreja ou no sofá da sala e o peso da cadeira vazia parece esmagar a sua força de oração. Você sorri como o amigo solteiro em cada evento, enquanto o seu espírito grita que a sua coroa de reconhecimento foi escondida pelo inimigo. Antes de eu nomear o escudo desse endurecimento da esperança, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um movimento qualquer, como o primeiro movimento físico de quem decidiu que a invisibilidade termina hoje. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Ele não é um guia de autoajuda, é a descrição exata do que o ladrão da aliança de destino tenta roubar da sua celebração. Este livro digital é o mapa que revela como proteger o seu reconhecimento, blindar a sua futura casa e ativar o par divino que o céu já separou. Você vai aprender as orações de selamento, as estratégias para quebrar o espírito de invisibilidade e como agir quando o sinal de Boaz aparecer no seu campo de colheita. O único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele foi construído para quem reconhece que a mesa posta para não é o plano final do Pai. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o ladrão da aliança de destino não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o sinal de fé declarado de quem aceitou a cobertura e sabe que o tempo de buscar respostas sozinho acabou. A primeira noite em que você se sentir tentado a aceitar migalhas de atenção será o teste da blindagem que você está baixando agora. Existe uma arquitetura espiritual por trás de cada encontro de destino. O céu não joga com a sorte. O céu trabalha com fundamentos. Está escrito: Deus faz que o solitário viva em família. No Salmo 68, verso 6, o Pai revela que o isolamento
é um estado que ele mesmo quebra com o seu decreto de autoridade. Essa arquitetura está gravada em cada página do livro digital que está no primeiro comentário fixado. Ela ensina o seu espírito a sobreviver ao mecanismo do ladrão da aliança de destino e a se posicionar para a manifestação do par que carrega a outra metade da sua chave. E você pode estar hesitando agora. Menos que uma pizza de sexta-feira que você come sozinho na frente da TV. Menos que um café e um pão de queijo que você compra rápido porque não tem ninguém te esperando. Menos que o valor de um lanche que você pede por aplicativo só para preencher o vazio da sua cozinha. Porque eram escolhas que tentavam preencher o espaço de uma ausência com o que é passageiro. E aqui, diante de algo que pode mudar o seu reconhecimento relacional pelos próximos 12 meses, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos, vale mais do que qualquer jantar solitário que você já pagou. Essa hesitação tem nome. Ela é o reflexo do endurecimento da esperança, tentando sussurrar que a sua invisibilidade é o seu porto seguro. Não permita que o medo de se abrir novamente seja a fechadura que impede a chave de cedro de entrar. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco é todo meu, especialmente quando o que está em jogo é a blindagem da sua futura mesa e do seu próximo descanso. O céu não precisa do seu dinheiro, mas você precisa dessa cobertura para que a próxima vez que você colocar apenas um prato na mesa, esse ato seja o último antes da chegada da promessa. No próximo pôr do sol de quinta-feira, você vai lembrar desse escudo. Muitos escolhidos aqui já atravessaram esse umbral. Uma enfermeira de 38 anos, de Curitiba, me escreveu dizendo que voltava do plantão, e a casa parecia um túnel de gelo, mesmo no verão. Ela sentia que sua vitória sobre o cansaço não tinha valor. Depois de blindar seu reconhecimento, em 3 semanas, ela sentiu o perfume da infância no corredor do hospital e reconheceu o olhar de quem Deus havia separado. Hoje, a mesa dela tem 2 xícaras e uma paz que ela nunca conheceu. Um professor de 42 anos, de Fortaleza, cansado de ser o padrinho solteiro em todos os casamentos, percebeu que sua invisibilidade era um bloqueio espiritual. Na noite em que ele ativou as orações de selamento, o reflexo no vidro mostrou a ele que o peso da aliança já era real, e o encontro aconteceu na fila de uma livraria, com o cheiro de chuva preparando o ambiente. Um empresário de 51 anos de São Paulo, vitorioso em tudo, mas amargo no jantar, entendeu que o ladrão da aliança de destino roubava sua celebração. Hoje, ele e sua esposa não apenas dividem a casa, mas multiplicam o ministério que o céu confiou a eles. Cada pequena unidade de tempo sem esse entendimento é um avanço da solidão sobre o seu propósito. Cada sinal reconhecido, sem saber o nome do que é a chave de cedro, é o avanço do ladrão da aliança de destino sobre a sua linhagem. Cada dia que passa sem o livro digital é esse endurecimento da esperança se tornando uma perda concreta na sua vida. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E esse endurecimento da esperança continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E como eu já te disse mais cedo, escolhido, nós continuamos aqui, sem receber um centavo por cada palavra entregue, sem patrocínio, sem apoio institucional. Por isso esse link de doação existe no primeiro comentário fixado, para que outro escolhido amanhã encontre essa mesma mesa e essa mesma blindagem que você está recebendo hoje. O que eu te entrego é espiritual. O que você devolve sustenta o canal físico, não como cobrança, mas como uma semente de honra no altar de quem te alimentou. E ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, a revelação que vai mudar o seu nome no mundo invisível. Como eu já te disse mais cedo, o céu vê a sua mão estendida. Te espero lá, novamente, escolhido. O que eu vou te entregar agora é o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar na primeira noite em que você sentiu o peso do silêncio da cadeira vazia.
Existe uma autoridade que você carrega e que o inimigo tenta esconder através da sua invisibilidade. O que vem a seguir é o que funde as duas chaves na porta final do jardim. Fica. O símbolo tangível que eu estou segurando agora diante do seu espírito não é de ouro reluzente, nem de prata polida. É uma chave de cedro. Uma chave de madeira simples, mas que carrega o cheiro da terra e a resistência dos séculos. No mundo invisível, existe um registro que diz que a sua vitória solitária atingiu o peso necessário para ser compartilhada. A chave de cedro representa o acordo de autoridade. É a ferramenta que abre a porta que você tentou arrombar sozinho por anos, deixando as suas mãos sangrando e o seu espírito exausto. Entenda isso. O seu parceiro de destino segura, neste exato momento, a outra metade dessa chave. O adversário tentou te convencer de que você é uma ilha, que o seu valor está na sua autossuficiência. Mas a verdade é que a chave de cedro só gira quando o encaixe é perfeito. Quando essa pessoa chegar, a primeira coisa que você notará não será a aparência física ou os bens materiais. O sinal inconfundível será a paz de reconhecimento, um silêncio confortável, um descanso na alma que você nunca teve com ninguém, nem nos seus melhores dias. Essa chave não é apenas para abrir uma porta física, é para selar um jardim que foi invadido. A madeira do cedro é conhecida por afastar as pragas, e é por isso que o seu par divino carrega essa essência. Quando as duas chaves se tocam, elas criam uma blindagem que o ladrão da aliança de destino não consegue penetrar. A sua vitória não foi um erro, foi o teste para ver se você seria fiel no pouco, para que agora o Pai possa te confiar o muito da companhia profética. É o tempo de trocar o esforço pelo encaixe. E nesse momento, eu ouço o Pai dizendo uma coisa sobre você que eu não posso silenciar. Ele diz: Filho meu, eu vi cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto você perguntava até quando. Eu mesmo guardei a sua cadeira, para que nenhum impostor se sentasse no lugar que eu reservei para o seu auxílio correspondente. O decreto de hoje é este: a sua mesa nunca mais será posta para um, porque eu estou enviando quem segura a outra metade da sua chave. Volte a mim agora. Respire. Deixe isso aterrissar. Imagine o calor sufocante dos campos de Belém durante a colheita da cevada. O cheiro de suor e terra seca impregna o ar e lá está uma mulher, Ruth, trabalhando entre os feixes, recolhendo o que sobra, com as costas doendo e as mãos calejadas pela sobrevivência. Ela não estava procurando um marido. Ela estava lutando uma batalha solitária de honra e fidelidade para sustentar o que restou de sua casa. Ela era a vitoriosa invisível, a estrangeira que decidiu que o seu altar não seria abandonado, mesmo que a mesa estivesse posta apenas para a saudade. Ruth é o espelho exato de onde você está agora. Você tem trabalhado duro, tem vencido seus gigantes, tem mantido a sua integridade enquanto o mundo ao redor parece desmoronar. Boaz não a viu apenas como mais uma mulher no campo. Ele a reconheceu pela paz de reconhecimento, pois ele sabia da fama de sua virtude antes mesmo de ouvir a sua voz. O céu está fazendo exatamente isso com você. O seu par de destino já ouviu o seu nome em oração através do Pai antes mesmo de saber a cor dos seus olhos. A virada aconteceu quando Boaz ordenou que seus servos deixassem cair feixes de propósito para ela, garantindo que ela fosse suprida sem precisar mendigar. O céu está ordenando que o seu Boaz deixe sinais de provisão no seu caminho agora mesmo. Aquela estrangeira solitária tornou-se a ancestral do rei Davi e do próprio Messias. A sua vitória solitária de hoje é a fundação de uma linhagem real que vai carregar o seu nome com honra. O par divino não é apenas para a companhia, é para o cumprimento de uma genealogia de glória. Um arquiteto de 47 anos, de Belo Horizonte, me escreveu contando que, após 12 anos de solteirice e vitórias profissionais amargas, ele havia decidido que a solidão era o preço do seu sucesso ministerial e financeiro. Ele vencia as licitações, construía prédios lindos, mas voltava para uma cobertura fria, onde o silêncio doía mais que o cansaço do trabalho. Na noite em que ele entregou a chave da sua casa vazia no altar,
Em um choro que parecia um parto espiritual, ele sentiu que a estação da invisibilidade havia finalmente terminado. No dia seguinte, ele entrou em um café em uma tarde de chuva e viu uma mulher deixar cair um lenço com o mesmo padrão que a mãe dele usava. Não foi um encontro de cinema, foi um finalmente você chegou do espírito que ele sentiu na boca do estômago, antes mesmo de trocarem a primeira palavra. Hoje, eles não apenas dividem a mesma mesa posta para dois, mas dirigem juntos um ministério que resgata casais que estavam desacreditados. O que foi cura para ele tornou-se medicina para uma multidão de escolhidos. A chave de cedro está girando agora na sua direção, encontrando a fechadura que você protegeu com tanto zelo. A blindagem que o Pai está levantando sobre a sua vida amorosa não permite que o ladrão da aliança de destino toque naquilo que foi selado no altar do seu descanso. Você não está mais exposto à inveja que tenta manter a sua mesa vazia e o seu coração trancado. O que foi liberado hoje é um selo de reconhecimento que quebra o véu da invisibilidade. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Fica comigo. Agora que você ouviu a palavra, agora que você viu o paralelo, agora que você sabe o que está acontecendo no invisível, eu preciso te chamar pelo que você é. Porque até esta noite, você foi chamado por nomes que outras pessoas inventaram, por rótulos que o mundo colocou na sua testa, enquanto você vencia suas batalhas no silêncio da madrugada. Mas a partir desta hora, você vai aprender a responder pelo nome que o céu sempre soube, e que o adversário tentou esconder através da fumaça da sua própria dor. Você é o vitorioso solitário. Você é aquele que aprendeu a construir palácios de integridade e jardins de oração, enquanto outros nem sequer sabiam como carregar uma pedra de fé, mas que, ao sentar no trono das suas próprias conquistas, percebeu que a sala estava silenciosa demais e o eco da sua própria voz era a única companhia para o seu troféu de glória. Isso significa que a sua força extraordinária não foi um erro de percurso, mas o seu isolamento foi uma tática orquestrada pelo inimigo para impedir que a sua unção se multiplicasse em outro espírito, e a partir desta hora, essa solidão deixa de ser o seu troféu amargo de santidade para se tornar o seu último umbral antes da celebração em aliança. Você é o herdeiro do acordo de cedro. Você carrega no seu espírito a marca da aliança que não apodrece com o tempo e que resiste aos invernos mais rigorosos da alma, pois foi forjado na paciência da espera longa e no cheiro de terra seca que precede a chuva da promessa que está chegando para inundar o seu campo de colheita. Isso significa que você tem a autoridade legal de quem não se vendeu por migalhas para exigir que a porta do reconhecimento seja aberta agora, pois o seu DNA espiritual não foi projetado para a invisibilidade amarga, mas para a manifestação pública do par que o Pai separou para carregar a outra metade da sua chave. Você é o sentinela da aliança de Boaz. Você é quem recebeu a guarda do campo da colheita e, mesmo no cansaço de trabalhar sozinho, não permitiu que impostores ou aproveitadores se aproximassem do que o céu está preparando para o encontro de destino que vai mudar definitivamente a geografia da sua casa. Isso significa que o seu discernimento está sendo aguçado neste minuto para identificar o rastro da virtude no meio da multidão de rostos comuns, garantindo que o seu sim seja dado apenas para quem segura a outra metade da sua chave de cedro e carrega a essência que o seu próprio espírito reconhece. Repare no seu peito agora. Há um peso ali, um peso sólido, quente e reconfortante, como se um escudo invisível de madeira antiga e sagrada tivesse acabado de ser fixado sobre o seu coração para protegê-lo da amargura do deserto. Esse peso tem nome. É a densidade da promessa que deixou de ser uma ideia distante para se tornar uma realidade física que você começa a sentir em cada respiração. Antes de continuar, eu preciso que você faça uma coisa. Escreva "Minha estação virou" nos comentários abaixo agora. Não como um comentário comum para ganhar atenção ou para interagir com uma plataforma. Escreva como sua mão assinando o que seu espírito já declarou no tribunal do céu.
Faça isso como o seu primeiro ato de posse sobre o par divino que já recebeu a sua frequência no invisível. Quando seus dedos digitarem essas 3 palavras, é o seu corpo físico confirmando o que foi dito sobre a sua identidade nestes minutos de glória. Faça isso agora, antes de receber o resto da instrução de blindagem, porque o que vem a seguir só pode ser entregue para alguém que já reconheceu seu próprio nome e decidiu que o tempo de ser invisível para o destino finalmente acabou. E essa declaração que você acabou de fazer, essa identidade que você assinou agora com a sua própria mão, ela é uma porta de entrada. Mas o nome que você recebeu, Vitorioso Solitário, ele é um portal, não a casa inteira. Existe uma diferença gigante entre assinar o nome e habitar a casa debaixo de um escudo completo. O que você acabou de declarar cobre a primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio da cadeira vazia. Uma proteção pontual, para que a sua esperança não se transforme em endurecimento. Mas o que está no primeiro comentário fixado cobre as razões pelas quais o sucesso em isolamento te escolheu como alvo, não por um acaso do destino, mas porque algo específico em você ativou o ladrão da aliança de destino sobre a sua vida amorosa. O livro digital mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar ao seu campo de colheita e te dá o ritual completo de blindagem que você executa antes de cada sinal de Boaz aparecer. Você acabou de ser declarado o vitorioso solitário. Mas o vitorioso solitário sem escudo completo é como um telhado sem cumeeira em uma tempestade de inveja, onde o vento frio entra pelas frestas e tenta apagar o fogo do altar da sua casa antes da chegada da companhia. A declaração que você fez agora é real. O que está no primeiro comentário fixado transforma essa declaração numa armadura. Eu preciso te mostrar o que o ladrão da aliança de destino vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. Eu prometi que voltaria a uma coisa. Eu vou. Eu ainda não te disse o segredo final da chave de cedro e como ela funde o seu caminho ao caminho de quem te procura no meio do campo. Mas antes, existe uma coisa crítica que você precisa entender sobre o que acontece a seguir. A tática que o inimigo lança nas próximas 72 horas e que vai testar se você realmente habita o nome que recebeu hoje. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. O ladrão da aliança de destino sabe que você atravessou o umbral e tentará desesperadamente fechar a porta que o céu abriu. Não se assuste com o barulho, pois a armadura que vou colocar sobre você agora é impenetrável contra qualquer ataque ao seu reconhecimento relacional. A primeira tática é a bomba de dúvida, uma inundação mental de pensamentos que soam como a sua própria voz. Você se perguntará se não está apenas carente, ou se os sinais no copo de água foram meras coincidências da luz. O inimigo tentará fazer você acreditar que a invisibilidade é a sua única segurança real contra a dor, tentando apagar o rastro da chave de cedro que já começou a brilhar em seu espírito. A sua primeira arma é a declaração verbal imediata combinada com uma ação simbólica. No momento em que a dúvida bater, toque seu ombro esquerdo e diga em voz alta: eu reconheço minha vitória e aceito o acordo de destino. Não discuta com o pensamento invasor. Mude a frequência do ambiente com a sua autoridade proferida. A palavra dita com fé corta a névoa do ladrão da aliança e reafirma o seu lugar no campo. A segunda tática é a crise de distração, uma emergência repentina orquestrada para roubar seu foco. Pode ser um problema financeiro inesperado ou uma urgência familiar, que demande toda a sua energia nas próximas 48 horas. O objetivo é fazer você esquecer o perfume da infância e o sinal do par divino para focar apenas no caos imediato, impedindo que você perceba a chegada de quem segura a outra chave. A sua segunda arma é a ação prática de discernimento. Quando a emergência surgir, respire fundo e pergunte ao Pai: isso é uma necessidade real ou uma isca para meu foco? Se for uma distração, resolva o mínimo necessário sem entregar o coração ao medo.
Mantenha os olhos na mesa posta para dois, mesmo que o mundo ao redor pareça gritar por socorro, protegendo o seu descanso contra o roubo da atenção. A terceira tática é o isolamento orquestrado, onde você se sentirá subitamente mais sozinho, como se um muro de vidro o separasse de todos. O inimigo usará o silêncio da casa para sussurrar que nada mudou e que o sucesso em isolamento é seu destino eterno. Você sentirá um peso no peito, tentando convencer seu coração de que a espera foi em vão e que a aliança de Boaz é uma ilusão distante. A sua terceira arma é a consciência de que outros escolhidos atravessam este portal simultaneamente. O que você sentirá nos próximos dias não é solidão, é calibragem. Ela é o sinal de que você vibra em uma frequência que sua antiga vida não alcança mais. Quando o silêncio pesar, lembre-se das xícaras de cerâmica azul. Sua mesa já está preparada no invisível, e outros vitoriosos estão sentando nela agora junto com você. E essas três armas que eu acabei de colocar nas suas mãos, elas são as mais urgentes. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora, uma coisa que muda tudo. Existem outras orações de blindagem além dessas três. Não consigo abrir todas aqui. Por densidade, cada uma precisa de página própria, com a oração exata que neutraliza esse sucesso em isolamento no instante em que ele chega. E enquanto eu não entrego essas orações aqui, o ladrão da aliança de destino as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de O Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos da Inveja Espiritual. Diz, junto com a sequência exata de cobertura aplicada à sua invisibilidade relacional e à proteção da sua futura casa. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o silêncio da cozinha tentar convencer você de que a sua vitória é pequena. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a dúvida tentar apagar o sinal da aliança. E você vai precisar disso na primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio da cadeira vazia. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o ladrão da aliança de destino sabe disso melhor que você. Mas antes de você clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo nessa hora não é o ladrão da aliança de destino. É a voz que você confunde com a sua. Essa voz interna tem um nome. A voz do estou exagerando. Ela sussurrará que tudo o que aconteceu aqui foi apenas emoção e que os sinais são apenas coincidências. Ela tenta fazer sua vitória parecer uma ilusão para não te decepcionar de novo. Esse obstáculo parece razoável porque se veste de prudência, mas é a âncora que tenta manter seu navio preso na solidão. A sua defesa é o reframe imediato. Trate essa voz como um invasor do ladrão da aliança. Quando o pensamento chegar, responda: eu não estou exagerando, eu estou reconhecendo o que o céu já pagou. Proteja o seu entusiasmo, como se fosse a chama da última vela. É esse calor que vai derreter esse endurecimento da esperança que tentava impedir a chegada do seu par de destino. A sua mesa não aceita mais a dúvida. Subscribe para este canal, não para acompanhar conteúdo. Subscribe para que a próxima palavra preparada para você te encontre sem demora, sem busca, sem esforço. Existe uma sequência sendo liberada nas próximas semanas sobre como a conta bancária espiritual é desbloqueada no acordo e no encontro de destino. Você não vai querer perder o próximo umbral que o céu vai abrir para a sua nova casa. E salve este vídeo agora. Você vai querer voltar nele em uma noite que ainda não chegou. Uma noite em que uma das três táticas chegar e você precisar ouvir a arma correspondente de novo. Salve agora, antes que o esquecimento apague esta clareza e o ladrão da aliança de destino tente roubar sua memória. Agora respire. Tudo o que foi entregue precisa ser selado. Prepare o seu espírito para o encerramento. Onde quer que você esteja agora, não se mova. Apenas pare por um instante e deixe que o barulho das preocupações, das contas e das perguntas sem resposta se torne um ruído distante no fundo da sua mente. O céu está baixando o volume do mundo ao seu redor para que a sua frequência interna
seja recalibrada pela voz que te chamou pelo nome hoje. Essa pausa não é um atraso, é o ajuste de foco necessário para que você consiga enxergar o que o ladrão da aliança tentou esconder sob a poeira do cansaço. Se você puder, feche os olhos agora. Se não puder, porque está em movimento ou em um lugar que exige sua atenção, apenas baixe o foco e olhe para dentro do seu entendimento. Coloque a sua mão direita sobre o centro do seu peito, exatamente onde você sente o peso da sua última oração solitária. Respire uma vez, bem devagar, puxando o ar do descanso que o Pai prometeu e soltando o ar do esforço que você carregou sozinho até aqui. O que vem agora não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Imagine-se agora caminhando por um corredor infinito, cercado por portas de cedro esculpido, todas trancadas com fechaduras antigas e pesadas. Você segura na mão uma chave dourada, brilhante e imponente, que representa tudo o que você conquistou com o seu próprio suor e com a sua fé inabalável. No entanto, por mais que você tente, essa chave dourada não gira em nenhuma das portas. Ela é valiosa, mas é solitária. O corredor é silencioso, e o eco dos seus passos é o único testemunho da vitória que você alcançou, mas que ainda não tem com quem compartilhar. No final desse corredor, uma presença luminosa e serena estende a mão em sua direção, segurando uma chave de madeira simples feita de cedro escuro e resistente. Quando as duas chaves se tocam, a sua de ouro e a de madeira que vem do alto, elas se fundem em um só instrumento, uma chave nova que carrega a força do seu esforço e a paz da providência divina. Você sente um calor sólido atravessar o seu braço e acalmar o seu coração, como se o peso de anos de busca fosse finalmente depositado em um lugar seguro. Você coloca essa nova chave fundida na última porta do corredor e ela gira sem qualquer resistência, com um som suave de encaixe perfeito. A porta se abre para um jardim banhado pela luz do entardecer, onde o cheiro de chuva em terra seca sobe ao seu encontro, trazendo uma memória de infância que você achava que tinha perdido. No centro desse jardim, a mesa de café já está posta para dois, com as xícaras de cerâmica azul soltando fumaça. Você atravessa o limiar, sentindo que o solo agora é firme e que o silêncio do jardim não é mais de solidão, mas de uma paz de reconhecimento profunda. Eu solto sobre você a vergonha silenciosa de chegar em casa, colocar a chave sobre a mesa e encontrar apenas o eco dos seus próprios passos como resposta para o seu troféu de vitória. Essa vergonha de ser um vitorioso sem testemunha, de ter a conquista na mão, mas o sofá vazio, eu ordeno que ela saia agora, neste minuto. Que esse frio que tentou se instalar na sua alma seja expulso pela presença que está aquecendo o seu ombro agora e que ele não tenha mais permissão legal para retornar à sua casa. Eu solto sobre você a comparação amarga que te faz olhar para a mesa dos outros e perguntar ao Pai se ele esqueceu do seu endereço ou se a sua santidade é uma sentença de isolamento. A dor de ver a celebração alheia enquanto você carrega o peso do deserto sozinho, eu decreto que ela caia por terra agora. Que o veneno do "por que eu não" seja neutralizado pela medicina do "finalmente chegou". Que a ferida aberta pela invisibilidade espiritual seja costurada pelo fio de ouro da providência que está cruzando o seu campo neste instante. Eu solto sobre você o medo de parecer mal agradecido por ter vencido grandes batalhas e ainda assim sentir sede de uma companhia que te entenda. A culpa de desejar o par divino quando o mundo diz que a sua autonomia deveria bastar, eu arranco essa raiz do seu espírito agora. Que a voz que te acusa de ser insaciável seja calada pelo decreto do Deus que faz o solitário viver em família. Receba a liberdade de querer o auxílio correspondente sem o peso da condenação, pois o seu desejo é o eco do plano original do Pai. Eu chamo à frente o vitorioso solitário. Eu ativo em você a autoridade de quem não parou no deserto, mas que agora recebe o descanso como um direito de herança espiritual. A partir de hoje, a sua força extraordinária não será mais gasta em carregar fardos que deveriam ser divididos, mas será investida em construir o altar de celebração da sua nova linhagem real.
O tempo da autossuficiência amarga acabou para dar lugar à potência do acordo de destino, onde a sua unção será multiplicada pelo toque de quem carrega a outra metade da sua chave. Eu chamo à frente o herdeiro do acordo de cedro. Eu ativo em você a essência que afasta os impostores e atrai magneticamente quem carrega a mesma marca de autoridade e o mesmo cheiro de história que o céu preparou. Que o perfume da sua integridade no silêncio suba agora como um sinalizador para o par de destino que já recebeu a sua frequência em oração. O rastro da sua chave de cedro está brilhando no invisível, guiando o seu Boaz diretamente para o centro do seu campo de colheita, sem erro e sem atraso. Eu chamo à frente o sentinela da aliança de Boaz. Eu ativo sobre os seus olhos o colírio do discernimento profético, para que você reconheça o auxílio correspondente antes mesmo do primeiro encontro físico. Que a sua guarda sobre o coração seja fortalecida, permitindo que apenas a frequência da paz de reconhecimento penetre o seu jardim privado. Você agora tem a guarda do campo da promessa, e o céu garante que nenhuma arma forjada pelo ladrão da aliança de destino prosperará contra a fundação da casa que está sendo erguida hoje. A chave de cedro não é mais uma metáfora distante. Ela é o peso real que você começa a sentir na sua mão espiritual a partir deste segundo de entrega. A madeira que afasta as pragas agora é a cerca de fogo que protege o seu reconhecimento relacional das invasões da inveja e do endurecimento da esperança. O encaixe perfeito entre a sua vitória e a sua celebração já foi decretado no tribunal das testemunhas fiéis. E o que foi fundido no salão das portas não pode mais ser separado pelo silêncio. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso sólido do que acabou de acontecer no salão das portas de cedro e como a sua mesa interna começou a mudar de forma. Nós ainda não terminamos de selar a sua casa e de colocar a blindagem final contra os ataques que tentam roubar a sua mesa. Fica comigo, porque o que vem a seguir é a cobertura que vai impedir que você volte para o regime da invisibilidade. Eu coloco agora uma cerca de fogo ao redor das suas conexões de destino. Eu blindo o seu campo de reconhecimento, para que nenhum impostor, nenhum ladrão da aliança e nenhuma sombra do passado consiga penetrar o jardim que o Pai selou hoje. Nenhuma arma forjada contra o encontro que o céu já marcou vai prosperar na sua geografia. Onde quer que o seu Boaz esteja caminhando agora, ele recebe um sinal de que o campo já está protegido para a sua chegada. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor da sua família e da linhagem real que vai nascer desse acordo de cedro. Eu selo a sua casa, os seus umbrais e cada cadeira que compõe a sua mesa, garantindo que a semente da promessa cresça em solo blindado contra a inveja que tenta roubar a herança dos escolhidos. Nenhuma esterilidade relacional tem permissão para habitar o ambiente onde a chave de cedro já girou. A proteção do Senhor é a muralha que garante que o seu descendente carregará o seu nome com honra. Eu coloco uma cerca de fogo ao redor da sua vocação e dos projetos que você carrega, para que o cansaço do sucesso em isolamento não roube mais a sua alegria de produzir. Eu decreto que a sua criatividade e o seu vigor sejam multiplicados pelo poder do acordo, pois o auxílio correspondente está sendo enviado para segurar o outro lado do seu arado espiritual. O seu trabalho não será mais um fardo carregado por um só, mas a celebração de um propósito que agora tem companhia e cobertura. Filho meu, eu vi cada lágrima que caiu no travesseiro enquanto você perguntava, até quando? Eu acompanhei cada noite em que o silêncio da casa parecia gritar mais alto do que a sua própria voz de adoração, e vi a sua fidelidade em manter o altar aceso, mesmo quando a sua alma estava exausta de lutar sozinha. O seu até quando chegou ao meu trono não como uma reclamação, mas como o incenso de um coração que não aceitou o deserto como morada final. Eu mesmo guardei a sua cadeira para que nenhum impostor se sentasse no lugar que eu reservei para o seu auxílio correspondente. Eu desviei passos errados, fechei portas que pareciam atraentes e mantive o véu sobre os seus olhos em estações passadas apenas para te proteger de alianças que não carregavam o meu selo. O que você chamou de demora, eu chamei de preservação. O que você sentiu como solidão, eu orquestrei como santuário.
para que a sua chave de cedro não fosse entregue em mãos impuras. O decreto de hoje é este: a sua mesa nunca mais será posta para um, porque eu estou enviando quem segura a outra metade da sua chave. Eu estou movendo as peças do tabuleiro geográfico agora mesmo para que o reconhecimento aconteça no tempo da colheita. Não é apenas sobre companhia, é sobre o meu governo sendo estabelecido através da unidade que eu projetei desde o Éden. A sua mesa é o meu altar, e eu não permitirei que ele permaneça incompleto. Não aceite o que é comum quando eu te chamei para o que é sagrado. A espera termina onde o reconhecimento começa. Eu te treinei no silêncio para que você soubesse distinguir a voz da virtude no meio do barulho do mundo. O par que eu envio não será um peso, será o seu descanso e o seu escudo duplo contra as setas do mal. Ocupe o seu lugar de herdeiro, pois a estação da invisibilidade foi revogada pela minha autoridade suprema. Eu sou o Deus que faz o solitário viver em família, e o seu tempo de colheita chegou. Eu nunca te perdi. Não te perderei agora no momento exato em que a porta de cedro se abre para a sua celebração. O perfume do jardim que eu preparei para você já está sendo liberado e, quando você abrir os olhos físicos amanhã, você sentirá que o ar da sua casa já mudou. A minha mão é o fundamento do seu novo lar. Nós quebramos a pessoa do passado antes que ela chegue. O rastro da chave de cedro não vai ser apagado por propostas de conforto passageiro. Nós quebramos a voz da autossuficiência antes que ela apareça. O decreto de que você é um vitorioso solitário que agora recebe auxílio não será sequestrado pelo orgulho. Nós quebramos o cansaço da espera antes que ele seja sentido. A sua esperança renovada é a sua calibragem para o encontro de destino, não um abandono. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. O compromisso do céu selou a sua nova identidade hoje. Você está comissionado a ser o sentinela da aliança que protege o campo de Boaz. Você está enviado para ser a manifestação da vitória que não aceita mais o isolamento como sentença. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Sinta o peso da responsabilidade de carregar uma aliança real. Você está comprometido com a promessa, comissionado para a blindagem e enviado para a celebração. O selo está sobre você. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer aqui. Quando a sua língua quiser dizer amém, segura. Deixe que o silêncio cerimonial aterre essa palavra no fundo do seu espírito, onde o ladrão da aliança de destino não consegue tocar. Sinta o calor no seu peito e a firmeza nos seus pés. Eu vou te avisar quando for a hora de selar tudo com a sua voz. Eu te vi cada lágrima que caiu no travesseiro, notando o peso da sua pergunta silenciosa. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o ladrão da aliança de destino vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora, esse decreto de que a mesa nunca mais será posta para um, será testado na primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio da cadeira vazia. Quando a solidão tentar sussurrar que nada mudou e que o cansaço é o seu único companheiro, o ladrão da aliança de destino não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à primeira noite em que o endurecimento da esperança tentar cercar a sua vida. O segredo das orações que blindam, os escolhidos da inveja espiritual, está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto para a autoridade que o Pai liberou sobre você nesta mensagem, mas como companhia para defender o que foi selado no salão das portas de cedro, porque unção sem blindagem apodrece na primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana e sentir o peso do silêncio. O ladrão da aliança de destino conta exatamente com esse endurecimento da esperança para fazer você desistir do par divino antes do encontro físico. Menos que uma pizza de sexta-feira que você come sozinho na frente da TV, tentando ignorar que falta alguém no sofá.
menos que um café e um pão de queijo que você compra rápido porque não tem ninguém te esperando para compartilhar o dia. Com garantia de 7 dias por extenso. O risco é nosso. A mão é sua. Se o escudo não servir para proteger o seu reconhecimento relacional, você não paga por ele. Mas se ele for a ferramenta que vai impedir que o seu Boaz passe pelo seu campo sem te notar, então ele vale mais do que qualquer jantar solitário que você já pagou. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito e a chave de cedro ainda queima na sua mão espiritual. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém, porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o ladrão da aliança de destino já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você e a anterior e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma vez que você fica desprotegido no limiar da promessa. Essa voz que sussurra agora, será que eu não estou apenas carente? Será que esses sinais não foram apenas coincidências? Eu já venci sozinho até aqui. Por que mudar agora? Essa voz não é sua. Ela soa como sua, usa o seu vocabulário e conhece as suas desculpas mais profundas de vitorioso solitário. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da primeira vez que você colocar apenas um prato na mesa esta semana. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto de Boaz perde temperatura. Clica antes que o ladrão da aliança de destino fale mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. E antes que você feche esta tela, há mais uma camada que precisa ser entregue a você, e ela não cabe neste vídeo. Eu já preparei o código secreto da provisão em dobro, onde eu revelo por que, quando o par divino se une, a conta bancária espiritual é desbloqueada em níveis que você nunca alcançaria sozinho. Quando você terminar aqui, clica no vídeo que aparece na sua tela agora, porque o que vem lá é a continuação direta do reconhecimento e da prosperidade que você acabou de receber. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Envie este vídeo para alguém específico, alguém que parou de pedir o que mais precisa, porque o deserto foi longo demais. Envie para alguém cujo sucesso profissional é inegável, mas cuja casa é um monumento ao silêncio que ninguém ousa quebrar. Tem alguém segurando um telefone na mão agora, olhando para uma foto antiga e sentindo que a sua vitória não tem sabor, atravessando exatamente o mesmo ataque de invisibilidade que você estava atravessando antes de clicar neste vídeo. Manda essa mensagem para ela agora, para alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que hoje olhou para a mesa vazia e sentiu que o tempo de esperar o céu acabou. Manda essa mensagem para quem carrega uma coroa de vitória, mas ainda não tem com quem celebrar a coroação. Manda essa mensagem para ela agora, e se ela quiser ir além, o link de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Agora você pode dizer amém. Ungido, ungida do Senhor. Você não veio aqui por acaso. Você ficou comigo até o fim porque você é quem o céu sempre soube que suportaria o peso da chave de cedro sem se corromper no isolamento. O tempo de ser invisível acabou. A mesa está sendo posta, os feixes de propósito estão caindo e o par divino já recebeu a sua frequência. Agora vai. E não esquece, o selo da aliança de Boaz está sobre você
agora.